Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês se lembram da minha voz? Ainda não voltou. Continuo com aquela voz de quem estava gripada, mas praticamente eu já sarei. Só tenho um pouquinho assim de, né? E a voz ainda tá voltando aos poucos. Gente, hoje eu quero fazer um bolo, mas é um bolo. A maneira de entregar esse bolo para vocês vai ser diferente. Vocês podem fazer com as receitas que vocês têm. Eu vou fazer um bolo hoje sem usar o forno. Isso mesmo, eu vou usar a panela. Muitas vezes a gente tá com uma vontade de comer um bolo, mas só que às vezes ou não tem um forno, ou o forno enguiçou. Mas dá para fazer na panela. Que genial, né? Então, hoje eu vou fazer um bolo que não vai farinha de trigo, tá? É sem glúten. Primeira coisa que eu vou fazer, essa receita aqui eu tenho lá no meu canal Confeitaria Midori e também no livro Sem Glúten, só de bolo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, para esse bolo ficar bem leve, fofinho, vou separar o ovo, a gema da clara. Aqui eu tenho 5 ovos. Então, primeira coisa, vamos separar. Se você tem dificuldade para separar gema com as claras, você pode quebrar todos os ovos primeiro aqui na tigela e depois tira com a mão. Tira assim só as gemas e vai separando, que dá certo também, é mais fácil. Muitas vezes a gente fazendo bolo assim, separando, batendo clara em neve, muitas vezes não precisa nem de colocar fermento, porque eu tenho receitas que o pessoal pergunta, mas não vai fermento? Tem bolo que nem precisa, por conta desse processo aqui. É a clara de ovo que dá leveza à sua massa. São 5 ovos, tá? Pronto, agora eu vou bater. Então, essas gemas aqui eu vou deixar de lado e nós vamos bater as claras. Quando eu estiver batendo as claras, ela já começar a ficar começando ponto de neve, eu vou colocar açúcar enquanto eu vou batendo para me formar um merengue mole. Aqui eu tenho 130 gramas de açúcar. Olhando assim, parece que é mais ou menos, eu acho que dá uma xícara de chá, mas é melhor você pesar. Então, vamos começar a fazer barulho. E aí vocês vão vendo, durante o processo, quando eu vou batendo, eu já vou acrescentando o açúcar, tá? Então, vamos à barulheira. Pronto, ó, já bati, ficou um merengue, dá pra ver aqui, ó, com picos mole. Deixa eu ver se dá pra ver, dá, né? Então, soltar ele um pouco, só de girar ele já solta, né? Ó. Aí agora pra gente continuar, vamos trocar. Agora com a tigela aqui, com as gemas, com o mesmo, a mesma batedeira, não precisa lavar. Aqui eu vou colocar um pouco de manteiga derretida, pode ser óleo, aqui tem 80 gramas. Eu coloquei um pouquinho no micro-ondas, só para amolecer ele.
tem mais ou menos umas 4 colheres de sopa. Então já pode misturar aqui. É um bolo interessante para você fazer e já comer, né? Eu vou colocar um copo de 200 ml de leite. Se você tem intolerância à lactose, você troca por leite de arroz, leite de castanha, tem leite de aveia. E no lugar da manteiga, você coloca óleo ou óleo de coco, né? Então, eu só vou dar uma misturada. Só misturar. Agora, aqui eu vou colocar 200 gramas de farinha de arroz. Se você não quiser usar farinha de arroz, não tem problema com glúten, nem nada, usa farinha de trigo. Mesmo tanto, né? Então, eu vou colocar 200 gramas de farinha de arroz e 50 gramas de polvilho. Polvilho doce, sempre é o doce. Por que eu vou colocar polvilho doce? Para deixar essa farinha de arroz um pouco mais leve. Se você colocar só farinha de arroz, ele fica mais ressecado, mais pesado. Então, vamos colocar já junto. Dá uma leve misturada, porque senão ele levanta uma poeira, suja toda a cozinha, né? Então, vamos só dar uma leve misturada. Se você quiser fazer menor, porque você tem panela pequena, quer fazer na frigideira, faz a metade só da massa. Então, ó, já dá para começar a bater só para misturar bem. Pronto, já bati. Se você quiser colocar um pouco de essência de baunilha, raspas de limão, raspa de laranja, vai ficar gostoso. Aqui você pode dar o aroma que você quiser. Só dar uma raspada aqui, acabar de misturar, né? Se tiver alguma pelotinha, acaba de amassar agora, né? Agora eu vou colocar um pouquinho de fermento para bolo normal. Vou colocar fermento, vou colocar uma colherzinha de essa aqui é de chá. Vou colocar só uma colherzinha, não precisa ser a de sopa, por conta das claras em neve que a gente bateu aqui. Ele já vai ajudar a deixar o nosso bolo bem macio. E agora é só misturar. Então, se você não tem forno em casa, agora não tem mais motivo para não fazer bolo, né? Dá para fazer sim. Agora que eu misturei já o fermento, né? Daqui a pouco ele começa a agir. Eu já vou colocar as claras aos poucos. Vou colocar mais ou menos umas 2 colheres assim cheia e misturar devagar para essa massa ficar leve. Depois eu vou fazer o contrário, despejar toda essa massa naquela outra tigela onde que tá as claras batidas, o merengue. Ele já ficou mais leve. Agora eu faço o contrário, despejo tudo nessa clara. Melhor fazer isso, porque daí ela já entra aqui com uma massa mais leve do que você jogar a massa, a primeira batida de uma vez só. Agora sim, você vai misturar. Se fosse fazer no forno, pode fazer, normalmente na forma, né? Daí teria que ter ligado o forno para deixar ele já pré-aquecendo. Como eu vou fazer aqui na frigideira, na panela, então eu vou ligar o fogão na hora. Ó, olha que massa bonita que já tá ficando. Se fosse colocar todos esses ingredientes no liquidificador, não ia ficar leve desse jeito. Ia ficar uma massa pesada. Só isso. Agora, ó,
Olha que massa bonita. Ó, dá pra ver aí? Muito leve, né? Agora eu vou untar essa frigideira pra gente ir pro fogão. Agora eu vou passar um pouquinho de óleo aqui nessa frigideira para ela não grudar. Passa nas beiradas também, tudinho, pra gente não correr o risco que depois eu vou precisar virar esse bolo para ele não ficar branco, né, em cima. Vamos despejar aqui direto. Agora nós vamos aqui para a boca do fogão. Vou ligar o fogo aqui na temperatura baixa. Se ele tá muito quente, coloca mais uma gradezinha dessa por cima. Assim. Só tomar cuidado para não esbarrar e cair, né? Aí eu venho aqui com uma tampa e deixo aqui por mais ou menos uns 15 minutos pra gente virar. Pessoal, se vocês quiserem fazer bolos e pães sem glúten, você vai encontrar nesses livros que eu tenho aqui, ó, esse aqui. O bolo que eu tô fazendo é desse livro aqui, ó. Esse livro é só de bolos, confeitaria. E tem esse outro aqui, é só dos pães, salgadinhos, pastéis, macarrão, né? Tudo sem farinha de trigo. E se vocês gostarem, ó, tem esses livros aqui, vocês vão encontrar nos melhores sites que vocês conhecem, né? Que vocês já estão acostumados a fazer as suas comprinhas pela internet. E lá você vai encontrar esses meus livros, que é sem glúten, né? É tudo que tem no canal que eu tenho, é o canal Confeitaria Gluten Free, tá? Eu tenho outro canal, entra lá, ó. Tem muita receita boa. Tudo sem trigo. Ah, pessoal, quem que for querer ver esses livros, né? Agora, na Amazon, tá tendo promoções. Entra lá e se informe melhor. Tem que aproveitar agora. E eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês já entrar lá e ver essas promoções, que deve ser por tempo limitado, né, gente? Corre e adquira o seu. Então, agora vamos deixar o bolo que já tá com 2 andarzinhos, né? Eu coloquei outra grade do fogão para ficar mais alto, para não queimar de primeira. Ele tem que ir cozinhando bem devagarzinho, né? Aí depois a gente vira esse bolo. Olha, gente, como que tá ficando, né? As bolhas aparecendo, significa que o calor está atravessando, né, a massa, vindo, né, por baixo assim. Aí ele já vai cozinhando, né? Olha como o nosso bolo já cresceu, já cozinhou um pouco. Agora nós vamos virar. Para isso, vamos ver se não grudou, né? Ficar que ele não tá grudado, né? Vamos fazer assim. Saiu, né? Pode untar mais uma vez. Se tiver ainda, ó, tira o excesso, né? Pra na hora de você virar não derramar. Vem aqui, faz isso aqui, ó. Com cuidado. Deu uma quebradinha aqui porque tá quente, gente. Mas dá certo sim. Ó, mesmo com o andarzinho ele deu uma queimadinha, né? Ó. Ó. Tampa de novo. Deixa agora mais uns 10 minutos só. Pronto, gente, o nosso bolo de frigideira ficou pronto. Olha só, gente, nós viramos só para pegar a cor, né? E, ó,
que lindo, né? Claro que não dá para comparar um bolo feito no forno e aqui na panela. Vamos deixar esfriar um pouco para depois a gente cortar? Bom, passou 5 minutinhos, vamos ver esse bolo, como é que ele ficou. Tá quente, né? Vocês também comem bolo quente? Olha, gente, olha esse bolo. Gente, olha o nosso bolo. Sem glúten, hein? Olha, fofinho. Dá pra ver aí? Ó, bem fofinho, olha. Né? Não é aquele bolo pesado e feito na frigideira. Olha só como que ele ficou. Vamos experimentar, ó. Dá pra fazer na panela, né? Se for antiaderente, melhor. Agora não tem motivo para você não servir um bolo. Agora vai rolar a festa. Então, vamos provar? Deixa esse pedacinho aqui, vamos ver. Tá quente? Gente. Cafezinho da tarde, ó. Passa uma manteiga aqui, ó. Muito bom. Ó. Então agora você vai fazer um bolo. Se você quiser, pode até cortar a beiradinha que tá mais arredondada com a faca assim. Pode cortar no meio, rechear, põe uma nata e bate ele. Você pode fazer até para aniversário de última hora. Que fofo, olha. Se quiser fazer bolo de chocolate, tira umas 2 colheres de farinha daqui, põe aí chocolate, 70% cacau. Vai sair um bolo de chocolate. Faz um brigadeiro, joga em cima, ó. Que delícia! Então, espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Fazendo um bolo na frigideira, na panela funda. Tchau, gente, até a próxima. Eu vou deixar a receita desse bolo na descrição do vídeo. Entra lá, copia e faz. Tchau!